Uma das coisas mais legais sobre o Langflow é a capacidade dele se adaptar às necessidades de qualquer desenvolvedor. Você tem dezenas de componentes prontos para arrastar para a tela, começar a configurar e sair usando dentro do seu fluxo. Com isso, entregar seus projetos, colocar seus projetos em produção de maneira muito rápida. Mas a gente sabe, cada projeto é único e você sempre vai ter alguma coisa específica que só o seu caso necessita. Para isso, o Langflow permite que você crie componentes ou que você estenda componentes que já existem. Isso vai fazer com que você tenha o melhor dos dois mundos. Você vai poder implementar a sua lógica, ao mesmo tempo que você não vai precisar reimplementar pela milésima vez a chamada de um determinado modelo. Então, o que a gente vai fazer aqui para demonstrar, né, os componentes customizados a gente vai criar um fluxo de ingestão de arquivos em que a gente vai usar componentes customizados para enriquecer os metadados, para a gente criar uma aplicação com Agentic RAG. E no componente do AcidoDB, que faz a gravação dos chunks no banco de dados, a gente vai fazer uma evolução dele, uma melhoria, para que a gente possa atualizar os dados com mais frequência e aí, com isso, a aplicação ter os dados mais recentes de maneira mais simples. Isso é um diferencial importante no Acido. O Acido indexa os dados todos em tempo real, com uma super performance. Então, se a sua aplicação demandar esse tipo de atualização muito frequente, né, essa base de conhecimento que muda muito, a indexação em tempo real do Acido pode ser um diferencial importante para que a sua aplicação tenha uma performance melhor, evite alucinação e tenha um melhor contexto para responder as perguntas do usuário. Então é isso, curte o vídeo, deixa seus comentários aqui, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com quem você puder e vamos lá, vamos à obra. Legal, vamos começar então explicando o que é um componente dentro do Langflow, né? Então o componente ele é a menor parte que a gente vai ter dentro de um fluxo. Quando a gente está criando aqui, né, os nossos fluxos que vão acionar os modelos, que vão processar os dados que a gente tem, cada um dos passos é atendido por um componente, né? E o ideal é que um componente não sabe do que está ao seu redor, ele só recebe seus parâmetros de entrada, seus dados de entrada, vai fazer o seu processamento e vai mandar a saída. Do componente em si não importa o que aconteceu antes ou o que vai acontecer depois. Do componente, o ideal é que ele seja isolado e que ele não precise saber nada do que está acontecendo ao redor dele. Vamos dar uma olhada em um componente, então, simples aqui, só para a gente entender as partes principais que a gente vai ter dentro de um componente. Vou criar um fluxo aqui, vou criar um fluxo em branco, e aí eu vou arrastar algum componente, vou pegar o chat input mesmo, e aí a gente consegue dar uma olhada aqui. Legal, então esse aqui é o código de um componente que existe, depois a gente vai editar um componente para melhorar, evoluir um componente. E aqui a gente tem algumas coisas principais. Então todos os componentes, né, a maneira de você validar a entrada do dado, ela vai estar aqui dentro desse pacote Langflow.io. Nesse componente aqui a gente tem diversos tipos, né, tem dropdown, file, message text, e ele vai ter também o output. O output é um tipo específico de dado aqui que a gente vai ter dentro do Langflow. Então aqui no começo você vai ter quais são os tipos de parâmetros que você quer tratar dentro desse componente. Você pode, claro, importar outras bibliotecas, a gente vai ver isso na hora de criar nossos componentes customizados. E aí depois a gente vai ter aqui a classe, então, que é o código do componente. A gente tem alguns atributos que são importantes, então nome, descrição, ícone, essas coisas. E aí entra a primeira parte importante aqui, que são os inputs, que é onde a gente vai configurar todos os parâmetros que esse componente pode processar. Não necessariamente esse parâmetro vai estar visível, às vezes a gente pode colocar ele como um advanced, ele ser editável só numa outra tela, mas todos os parâmetros a gente vai definir, né, dentro desse array inputs que está aqui. Tá? Então nesse caso a gente vai ter um parâmetro chamado input text, ele vai aceitar múltiplas linhas, né? Ele vai ser um texto ali que pode ter múltiplas linhas. A gente pode ter um atributo, um parâmetro booleano, a gente pode ter um atributo validado que você pode escolher, enfim, você tem diversos tipos de parâmetros que você vai ter. Todos esses parâmetros aqui, então pegando esse input value como exemplo, ele vai ser convertido dentro de uma variável dentro dessa classe. Então se eu tiver em outro método aqui, e a gente já vai ver isso, eu posso referenciar o valor desse parâmetro como self.inputValue, por exemplo. Então é a maneira de você receber o parâmetro e usar ele dentro da sua classe. Tá? Recomendo que quem dê uma olhada aqui em todo o conteúdo que está aqui nesse Langflow.io. Aqui você vai encontrar todos os tipos de entradas que você pode ter dentro de um componente. Depois dos inputs, você vai ter os outputs. Também um array, um componente pode gerar mais do que uma saída, né? Isso acontece em alguns componentes, que você pode ter tipos de dados diferentes ou lógicas diferentes. Então o mesmo componente pode gerar dois resultados aqui, você só precisa configurar aqui dois outputs. Cada um desses outputs vai ter um nome, um nome a ser exibido, né? Um nome melhor ali para exibição, e o método. Então o método é quem vai determinar a lógica que vai ser executada quando aquele output for executado, e também o retorno, o tipo de dado que vai ser retornado por cada um desses outputs. Nesse caso aqui, né, então a gente só tem um output que vai ter esse método message response,
E aqui embaixo a gente tem a definição desse método, message response, e ele está retornando um message, ou seja, o resultado desse componente, né, a saída desse output aqui chamado message, vai ser também do tipo message. Você normalmente vai sair com message, com data ou com um array de datas, né, um list de datas. Esses são os tipos de saída mais comuns, mas você pode ter outros tipos também de saída dos componentes. Tá? E aí, beleza, então uma vez que você tem o seu método, você vai definir aqui dentro desse método a lógica. Você pode criar outros métodos e chamar eles aqui dentro das funções. Não precisa toda a lógica estar dentro desse componente. É um código Python, né? Então você pode criar outras funções, referenciar elas dentro aqui desse método e pronto, você consegue implementar a sua lógica desse jeito. Aqui, como eu comentei no começo, então todos aqueles parâmetros, então input value e sender, que estão todos os parâmetros definidos aqui na parte do input, sender name, session ID, todos esses caras podem ser referenciados aqui embaixo usando self.sender, self.inputValue. Então, todos aqueles inputs são convertidos em variáveis para você usar na lógica do seu componente. No final do método, então, a gente precisa retornar se esse componente que está retornando um message, a gente vai retornar, aqui foi criada uma variável do tipo message, e aí é retornada essa variável. E a gente pode ter também o self.status, que vai ser o status que o componente vai exibir quando a gente executa ele aqui na UI, tá? Então, na prática, o que a gente vai ter, então, dentro de um componente? A gente vai ter todas as libraries que a gente precisa aqui, uma classe, essa classe vai ter principalmente os inputs, que são todos os parâmetros de entrada, os outputs, que são todos os dados de saída, né, o resultado desse componente, e os métodos que você vai executar para cada um desses outputs, tá? Agora que a gente entendeu o que é um componente, quais são as principais partes do componente, a gente vai criar, então, um fluxo de ingestão de arquivos, a gente vai gerar chunks a partir desses arquivos, de vários arquivos, e a gente vai enriquecer esses chunks para que a gente grave eles lá no Astra e a gente consiga ter uma riqueza maior de detalhes para a gente usar depois para fazer a agentic RAG. Tá? Então, vou começar aqui esse fluxo, não vai ser um fluxo muito complexo, mas ele vai ter coisas bem interessantes para a gente testar. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um componente que vai ler o diretório, né? Então ele vai ler um diretório específico. Eu tenho uma pasta aqui na minha máquina que tem vários arquivos da United Airlines, então coisas que eu peguei do site deles, e a gente vai fazer a ingestão desses arquivos para o nosso exemplo aqui, tá? Então, como eu falei, o componente ele não precisa saber o que vem antes e o que vem depois, né? Ele é isolado. Então, esse componente de directory, ele vai ler esse diretório, vai extrair o texto de todos esses arquivos e vai passar para o próximo componente. Vou escolher só aqui que eles são PDFs. E aí, legal. A próxima coisa que a gente vai fazer, então, é fazer o split. Aqui, fazer o split de um desses textos é basicamente pegar o conteúdo, dividir em partes específicas para a gente usar depois com RAG. A gente não vai focar aqui na qualidade dos chunks, a ideia é mais a gente enriquecer esses chunks para a gente usar depois e não exatamente trabalhar na qualidade semântica deles, tá? Então, beleza, vou trazer todos esses arquivos então vão ser lidos, a gente vai jogar aqui no split text, vamos já rodar ele aqui. Legal, vamos dar uma olhada no resultado. Então, legal, ele gravou aqui diversos chunks, 67 chunks. A gente não vai gravar ele ainda no banco de dados, tá? A gente vê aqui que ele tem o file path e ele tem o texto, né? Mas suponha que eu quero, então, que todos os chunks tenham como metadado a hora que eles foram gerados, né? Para, por exemplo, eu controlar depois e eu definir, por exemplo, quem que carregou, quem que fez a execução desse fluxo. Para isso, a gente pode ter mais um outro componente que permite a gente avançar aqui com os metadados, tá? Então, vou adicionar esse cara aqui. Alter metadata, já é um componente que permite a gente customizar o metadado dos chunks. Mas a maneira que ele funciona normalmente eu posso definir aqui de modo estático, um determinado um JSON, aqui um objeto para ele ser colocado dentro do metadado, mas ele vai ser estático, então o que a gente quer não é exatamente isso, a gente quer um metadado que seja dinâmico e seja o mesmo para todos os chunks. Para isso a gente vai criar o nosso primeiro custom component. Aqui dentro do Langflow a gente tem esse botão Custom Component que permite a gente adicionar um componente customizado na nossa tela aqui, tá? Ele vem de maneira bem simples, né? Então ele traz só o básico do básico que a gente precisa, que é uma classe Custom Component, nesse caso aqui ele tem um message text input, tem o output, como a gente viu, e esse build output, esse método que vai retornar um data ali pra gente usar. Então o que a gente vai fazer com esse cara? A gente vai definir, vai usar esse message text input para colocar aqui quem é o autor desses chunks, vou colocar ele aqui também como display name. E aqui, então beleza, eu já vou ter um parâmetro aqui que vai ser o meu autor, e aí o que a gente vai retornar então aqui para esse cara vai ser esse data aqui, então esse vai ser o resultado desse componente. Então o que eu vou retornar aqui vai ser um data, que vai ser o meu author, e o valor dele vai ser self.author.
Ou seja, o que eu defini aqui nesse campo de entrada vai ser o que ele vai preencher dentro desse componente. Uma outra coisa que eu quero adicionar aqui dentro desse chunk é o momento que ele foi gerado. Então eu vou colocar aqui um updated add. E aqui eu vou precisar de algumas outras libraries para poder pegar, né, a data atual ali, o timestamp, e colocar dentro desse atributo. Então a gente vai usar mais duas libraries aqui. Eu vou colar elas aqui. Então a gente vai usar o datetime e zoneinfo. O zoneinfo a gente vai usar para determinar qual é o time zone que a gente quer usar. Então vou pegar o TC. E aqui o update at que a gente vai usar vai retornar o timestamp atual aqui da hora que a gente está rodando esse fluxo. Tá? Ele vai retornar um data. Como eu falei, a maior parte das vezes a gente vai estar retornando data ou list data. Vou salvar. Legal, ele salvou e o resultado dele, então, eu vou linkar aqui nesse componente metadata. E aí o nosso fluxo começa a ser esse aqui. Tá. Posso até renomear ele aqui, então, vou colocar como add metadata. E aí, beleza, vamos rodar então e ver o que acontece. Legal, vamos dar uma olhada no resultado. E aí, beleza, então ele tem o file path, ele tem o text, tem o author, eu não mudei o valor, né? Então, e o update, vamos vir aqui, vamos mudar então o valor desse parâmetro. E aqui esse parâmetro pode ser mapeado, então se eu tiver, por exemplo, um chat input, eu quero derivar alguma coisa do input, por exemplo, eu posso mapear também a partir de outro componente, tá? Então, vamos rodar de novo, e agora eu espero que o autor tenha o meu nome lá. Legal, então o autor está aqui, o update at está aqui, beleza, certinho. Legal, então agora todos os meus chunks vão ter a mesma data e hora, né? Porque eu estou rodando esse componente uma vez, o resultado dele está sendo colocado em todos os chunks. Mas suponha que, como a gente está vendo aqui, cada um desses chunks veio de um arquivo específico, né? E aí eu quero então ter mais um atributo no metadado desses chunks, que é o nome do arquivo que gerou esse chunk e também qual é a categoria, né? No começo do nome do arquivo aqui a gente tem a categoria dele. Então eu quero derivar esses dois atributos dependendo do conteúdo de cada chunk. E aí para fazer isso a gente vai criar outro componente customizado para cada um dos chunks fazer essa extração e aí depois fazer a gravação desse cara lá dentro do Astra, tá? Vamos fazer aqui então, vamos adicionar mais um componente. Clicando aqui em Custom Component de novo. Beleza, qual que vai ser a lógica desse cara então? Primeiro, assim, a gente vê que eu não vou conseguir ligar esse parâmetro com esse porque eles são de tipos diferentes, né? A saída desse componente aqui do alter metadata é um tipo list data, né? Então, o parâmetro de entrada desse outro componente, aqui ele está como message, ele não é um parâmetro, não é um tipo de dado compatível. Para esses dois caras serem compatíveis, a gente precisa fazer com que a entrada desse segundo parâmetro seja também um data input. Eu vou tirar esse cara daqui e vamos deixar aqui como data input. Legal, se eu fizer checar e salvar, aí agora sim, beleza, eu consigo ligar esses dados. Então é sempre muito importante entender qual é a saída do componente anterior, qual é o tipo de dado ali da saída do componente anterior, para validar com a entrada do componente que você está criando. Então nesse caso, agora que eu tenho dois que são do tipo data, a gente consegue mapear um com o outro. E o que a gente vai fazer então com esse componente? Vou mudar aqui então, em vez de input value, input data. Esse aqui vai ser o meu parâmetro de entrada. Então aqui dentro do método build output, eu vou trazer um método, um código que eu já tenho aqui pronto, e aí a gente revisa juntos. Então eu tenho uma variável aqui, data se eu tiver definido ali o parâmetro, eu vou estender, vou colocar todos os valores do input data dentro desse data objects, e aí eu vou colocar lá dentro, então o file name, para cada um dos chunks que eu estou recebendo, eu vou extrair desse chunk qual é o nome do arquivo que está lá naquele atributo file name, e vou gerar também mais um atributo category, que vai ser basicamente o file name ali dividido no underline, todo o arquivo vai ter um underline no começo. Vou pegar o que está aquilo ali e aquilo vai se tornar a category desse chunk. A ideia aqui depois, a gente vai usar essa category para criar agente QRAG. Então o agente vai definir qual é a categoria de documentos que ele quer usar, baseado nos tipos disponíveis. Mas isso é um assunto que em um outro vídeo a gente vai ver depois, tá? Então basicamente o que a gente vai fazer então é extrair o nome do arquivo e definir uma categoria para cada um dos chunks. Vamos retornar esses caras aqui. E aí pronto, beleza, meu componente já está. Vamos conectar eles aqui. Como eu mudei o nome, ele perdeu o mapeamento, mas aí a gente pode rodar novamente. Legal, então agora eu tenho ali o file name e o category, que é o atributo que a gente acabou de definir dentro desse cara. E aí, diferente daquele primeiro componente que a gente fez, esse aqui ele vai variar para cada um dos chunks, né? Então esse primeiro é o mesmo atributo para todo mundo, e esse segundo é um atributo para cada, ele calculou para cada um dos chunks. Legal, uma vez que o meu chunk está completo, então agora o que eu quero fazer é inserir ele dentro do VectorDB para depois eu poder usar ele para fazer RAG, né? Para criar um agente ou para fazer um fluxo baseado em RAG normal. Então eu vou arrastar aqui o componente do Astra,
E a gente vai melhorar esse componente para alguns casos específicos, tá? Então eu vou pegar o resultado desse meu custom component, deixa eu renomear ele, enrich chunks. O resultado desse componente eu vou colocar aqui no ingest data. Eu vou usar os embeddings da OpenAI. Vou mapear eles aqui. Eu tenho os chunks aqui e aí eu preciso conectar no Astra. Para eu conectar, primeiro eu vou criar aqui a collection e aí a gente já continua fazendo a inserção dos dados. Então vou lá no Astra, já tem outros vídeos aqui onde eu faço o processo de criação de um banco de dados e das collections, a gente vai ver hoje aqui de maneira mais rápida. Tá? Então dentro do Astra tem esse botão Create Collection aqui, dentro de um banco de dados com suporte a vetores, eu vou criar uma collection. Basicamente o que eu preciso fazer é dar um nome para ela, então eu vou chamar de Custom Chunking. Vai ser uma collection com suporte a vector search, né? Então estou habilitando aqui. Porém, a gente vai fazer a geração dos embeddings lá no Langflow. Eu poderia usar o Vectorize aqui para gerar diretamente, integrado aqui dentro do Astra, mas para esse caso aqui a gente vai fazer usando lá o que está definido no Langflow. Tá? Como vai ser o embedding da OpenAI, minha métrica aqui vai ser cosine e eu vou mandar criar a collection. Legal, agora que minha collection está criada, eu vou lá no componente, vou escolher o nome daquela collection. Deixa eu fazer um refresh. Custom Chunking. Embedding Model. Legal. Então, agora a gente está pronto aqui para fazer a ingestão dos chunks. Vamos rodar aqui. Boa, já rodou aqui a carga, então vamos dar uma olhada nos conteúdos. Então vamos dar uma olhada aqui no primeiro, e aqui a parte importante é o metadata então, que a gente gerou. Então eu vou ter o file path, como a gente viu. Eu vou ter o updated at, que a gente gerou lá no momento da carga, o file name e o category que a gente gerou. Então beleza, a gente fez a carga aqui de um chunk, então a gente usou dois componentes para enriquecer e gerar mais metadatas, para depois a gente fazer um agentic query em cima desses dados. Mas agora a gente tem um problema, né? Suponho que eu quero mudar a estratégia de chunking aqui, então em vez de eu split data com 1000 caracteres, eu quero com 500, eventualmente eu quero usar outra técnica. Como é que eu faço, como é que eu apago os chunks desse arquivo antes de recarregar? E aí aqui entra outra parte interessante do Langflow, né? Ele permite que a gente edite um componente que já existe para a gente poder adaptar a nossa necessidade. É isso que a gente vai fazer então com esse componente do Astra aqui, tá? Então eu vou editar, vou adicionar mais um parâmetro e uma parte de lógica para que esse componente aqui do Astra ele possa fazer essa exclusão dos chunks antes de carregar novos chunks. E aí a gente vai executar todo esse processo algumas vezes, tá? Legal, então vamos começar a editar esse componente aqui, tá? Esse componente a gente vai ver que é um componente bem mais complexo, ele tem uma série de funcionalidades aqui, outros tipos de inputs, né? Ele tem uma lógica mais avançada, mas a gente vai focar em algumas coisas específicas aqui, tá? Como a gente falou, ele vai ter os inputs e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um parâmetro para que a gente defina qual é o campo de metadata que deve ser considerado na hora de fazer a deleção. Então, no meu caso aqui, o que eu espero é que a deleção seja feita baseada no file name. Poderia ser o file path, poderia ser qualquer outro atributo que eu tenha dentro do chunk, mas nesse caso eu quero ter a flexibilidade de definir qual dos atributos que eu quero utilizar na hora de fazer a deleção. Para isso eu vou criar um parâmetro, e eu vou criar um parâmetro advanced, tá? Já mostro qual é a diferença desse parâmetro. Então eu vou trazer aqui dentro dos parâmetros todos, vou vir aqui quase no último, e vou adicionar aqui então um parâmetro chamado deletion field. Então a deleção vai ser baseada no campo, né? Em qual campo a deleção vai ser baseada. Tem uma descrição aqui, e aí vejam que ele está aqui com advanced de true, tá? Só para a gente ver o resultado disso, então eu criei o parâmetro deletion field, vou salvar, e esse parâmetro ele ainda não aparece aqui dentro dos componentes. Por que ele não aparece? Porque ele está nos componentes avançados. Aqui em cima do componente a gente vai ter esse botão controls, e esse botão controls vai ter aqui sim todos os parâmetros disponíveis, e aí aquele parâmetro que a gente acabou de criar, deletion based on field, vai estar definido aqui, tá? Então a gente pode definir ele nessa tela avançada aqui, tá? E é isso que a gente vai fazer na hora de executar. Vamos finalizar a edição do código. Então beleza, temos aqui o nosso parâmetro. Esse componente como eu falei, ele é um componente bem complexo, ele tem uma série de funcionalidades aqui para trabalhar essa ingestão dos dados. Mas tem uma parte aqui no final que é onde ele vai fazer de fato a adição, né? Onde ele vai fazer a inserção dos dados dentro do VectorDB, que é esse código add documents to vector store, tá? O que a gente vai fazer então, dentro dessa lógica aqui, se ele faz a inserção nesse momento aqui, eu vou acrescentar um trecho de código aqui entre essas duas partes, para fazer essa deleção baseada nos conteúdos que a gente tem ali. Então eu vou colar esse código aqui também. Então, o que eu estou adicionando aqui basicamente é, se tiver documentos e tiver o campo de deleção definidos, ele vai buscar o get database. Todo esse componente está baseado no AstaPy, né, que é uma biblioteca para interagir com o Asta. Então, a gente vai ver aqui entre
os imports aqui desse componente, os métodos do AstraPy, e aí com esse método do AstraPy a gente consegue referenciar o banco de dados e fazer interagir com as collections, né? Então vou buscar aqui get database, vou buscar a collection específica que a gente está trabalhando, e aí eu vou gerar uma lista aqui dos valores únicos que a gente quer deletar, né? Então a gente tem diversos chunks para o mesmo arquivo, eu quero só selecionar os nomes de arquivo únicos, né? Ou na verdade não os nomes de arquivo, mas sim os atributos que estão no campo que eu estou definindo dentro do parâmetro deletion field. Aí ele vai gerar um log aqui, e aí eu vou mandar um delete many para o banco de dados, onde metadata.deletion field, então vai ser file name, esteja in, né, seja uma das opções que estão ali no delete values. Tá? Essa lógica, então, vai excluir todos os chunks daqueles documentos baseados no nome, e aí a gente vai poder inserir os documentos, tá? os novos chunks. Se eu fiz tudo certo, vai funcionar aqui. Aí a gente só precisa ir lá, então, no controls, definir ele aqui. File name. É o nome, né? Aí aqui eu preciso ter. Então vou definir aqui file name. Pode ser que ele demore um pouco mais agora, porque ele está fazendo a deleção, né? Antes de fazer a inserção. Mas legal, ele já rodou aqui em 9 segundos. Vamos dar uma olhada lá. Então a gente tem 134 registros, porque acho que eu rodei mais do que uma vez. Legal, agora ele tem 67 registros. Vamos dar uma olhada aqui se o conteúdo está correto. Então ele tem o metadata aqui, tem o updated at, que é o que eu acabei de gerar. E aí, só para demonstrar que esse componente está funcionando, então eu vou vir aqui e vou falar, não, agora em vez de 1000 eu quero 500 caracteres por chunk, e vou rodar de novo o processo. Legal, 10 segundos aqui ele executou, vamos atualizar os dados. Legal, agora ele tem 161, né? Como eu diminui o tamanho do chunking, ele gerou mais chunks, né? E aí a gente continua aqui com todos aqueles atributos. Então, meu nome aqui no autor, poderia até vir aqui também e rodar com outro nome, né? Por exemplo, flow, e rodar novamente. Eu espero que a quantidade continue a mesma, né? Ele tem 161, tá correto. Vamos ver se ele mudou o author lá dentro daqueles metadados. Legal, então ele mudou aqui, author langflow. Legal, então a gente viu aqui como criar componentes e como evoluir esses componentes para adaptar às lógicas específicas. Digamos que eu queira, então agora eu quero salvar esse componente, essa minha versão aqui do AstaDB. Eu vou criar uma versão nova, como V2, e aí eu vou salvar essa versão dentro dos meus componentes. Vou vir aqui, vou salvar. Beleza, ele dá uma mensagem aqui que foi salvo. E aí esse componente está disponível aqui no meu menu de componentes. Se eu vier aqui e criar um outro fluxo, eu posso pegar esse componente aqui e ele vai estar pronto aqui para eu usar, inclusive com os parâmetros, né? Eu posso limpar ou eu posso deixar os parâmetros na hora de salvar, mas toda aquela lógica que a gente criou aqui para ele definir aqui, né, o deletion field, ela está aqui, eu posso reaproveitar ela dentro de outros componentes. Legal, então é isso. A ideia desse vídeo era dar essa passada em geral nos componentes, né, no que você precisa para criar um componente novo, como você pode estender os componentes e reusar esse componente dentro de outros fluxos. E aqui é o primeiro passo para a gente criar depois uma aplicação mais avançada, um RAG um pouco mais avançado ali, que vai considerar todos esses outros atributos, tá? Então deixa aqui nos comentários as suas ideias, o que você achou do vídeo, qual tipo de componente você está criando, qual tipo de componente você sente falta. Quais as dúvidas que você tem relacionadas a essa ação? A gente sabe que isso é muito frequente, né? A customização dos fluxos ela vai acontecer quase sempre. Então eu queria ouvir de vocês o que vocês têm tentado fazer, o que vocês precisam que o Langflow considere. E aí a gente se vê, tentar abordar esse assunto no próximo vídeo, tá bom? Então deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê em breve. Valeu!